Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o cientista político Vitor Peixoto. Vitor, nós deixamos no último bloco essa indagação com relação à possibilidade dos meios de comunicação, mídia falada, escrita, televisada, dela poder declarar: estou apoiando a candidatura tal. E você me diz que no Brasil também isso não é permitido, que seria permitido, e aí eu te questionei com relação se isso não é feito de forma clara devido a uma dependência do financiamento público para esses canais de televisão, blogs e etc. O que você pensa disso? Bom, eu vou te contar uma história. Eu, em 2008, cheguei nos Estados Unidos para poder fazer parte do meu doutoramento, né? Cheguei em janeiro de 2008 e a primeira coisa que eu fiz foi comprar o New York Times para poder me acostumar aos jornais locais, etc. Me surpreendi com 2 editoriais. Um deles se posicionando para um candidato republicano e um outro se posicionando para um candidato democrata. Porque estávamos na prévia eleitoral que há nos Estados Unidos, onde os partidos escolhem os seus candidatos. Surpreendentemente, o New York Times tinha se posicionado a favor de cada um dos partidos políticos ali dentro, né? A primeira pergunta é: por que no Brasil não existe isso? Existe, né? O Estadão tem esse hábito, a Carta Capital também tem esse hábito de se declarar em editoriais. Mas por que todos os jornais e as revistas não fazem isso? Bom, é um posicionamento estratégico de cada grupo empresarial que está por trás, obviamente, das empresas de comunicação. Há possibilidade de fazer, alguns fazem, mas não é estratégico. Por exemplo, há jornais que se declaram como se fossem livres e se fossem isentos, independentes, etc, etc. Nós sabemos que não. Por trás tem as suas escolhas editoriais. A grande questão é que eles não se posicionam. O que deveriam fazer, na minha opinião, eles ganhariam mais credibilidade se posicionassem. Agora, mas esse posicionamento não poderia atrapalhar, por exemplo, o contraditório de, por exemplo, eu estou ali dizendo que eu sou a favor de fulano porque ele tem essa qualidade e essa qualidade. Mas aí o outro candidato liga para não, eu quero o meu direito de falar, e também você falou e falou, não, a gente não fala que nós, por lei, nós declaramos já o nosso apoio. Isso não atrapalha o que é previsto constitucionalmente do ampla defesa do contraditório? Eu não acredito nisso. O americano faz isso, dá esse contraponto? Dá, tem espaço para todo mundo dentro do jornal. A grande questão é, no seu editorial, na linha editorial, o jornal pode se expressar. Na verdade, o editorial é a voz do jornal. Exatamente. E o conteúdo jornalístico não precisa ser necessariamente influenciado. Todos nós sabemos que a grande questão dos jornais, se posicionarem ou não é exatamente não ter posição, porque eles têm posição. A grande questão é o medo da população fazer algum tipo de punição enquanto um jornal se posicionar. Aqui em Campos, por exemplo, nós temos 2 jornais, Folha da Manhã e Diário, que se nós pegarmos as manchetes diárias dele e compararmos, a gente sabe muito bem quem é contra e quem é a favor de determinados governos. Eles não precisam nem se declarar. Agora, com o advento da mídia social, Facebook e outras mídias sociais, muita coisa foi descortinada. As próprias sessões dos tribunais antes estão trancadas, hoje todas tornadas públicas. Esse papel da rede social, das pessoas que antes anônimas, hoje são cantores, são youtubers, são jornalistas de fato, articulistas de fato, essa liberdade, mesmo um pouco pautada aí pelo Marco Civil, mas essa liberdade, ela veio ajudar a uma identificação mais nua e crua dos candidatos, da política em si? Não tenho dúvida que é um canal a mais e mais democratizado. Mas também eu não sou muito otimista, porque mesmo atrás dessas novas mídias sociais, há também outros grupos, né? A gente sabe muito bem que a produção de informação, por exemplo, não vem das mídias sociais, elas são replicadas nela, né? Mas a produção está por trás, porque tem gasto para poder fazer reportagens, jornalismo não é uma questão completamente democratizada, então os recursos financeiros ainda são concentrados. As mídias favorecem, né? As pessoas podem ter blogs, páginas no Facebook, então isso acaba dando maiores possibilidades, mas não creio que seja essa a saída para a democracia brasileira. Eu não sou tão ingênuo quanto isso. Eu acho que ela favorece, mas no final ela não é suficiente. Não é suficiente porque ainda há uma produção primária pouca
na rede social ou por outro motivo? Não, é pouco. E eu acho que sem as empresas de comunicação também é impossível ter jornalismo sério, né? Jornalistas formados, com capacidade, instrumentos, infraestrutura para poder produzir informação. Não é qualquer um que é capaz de produzir informação, né, sem ter um tipo de estrutura minimamente por trás. Eu tive a oportunidade de ler, agora um outro assunto, né? Eu tive a oportunidade de ler os livros que falavam sobre o Mensalão. E agora eu tive a oportunidade de ler duas biografias tratando da mesma pessoa, que é do Sérgio Moro. Inclusive eu nem sabia que o Sérgio Moro era assistente da Carmen Lúcia na época do Mensalão. E agora eu quero citar duas pessoas e te fazer uma pergunta. Joaquim Barbosa e Sérgio Moro. Todos dois são juristas e têm por obrigação praticar todos os atos que estão praticando. Mas há nesse momento um endeusamento deles. Esse endeusamento deles parte do princípio da carência de ídolos que a sociedade tem diante de todo esse desgaste, ou, na verdade, estão valorizando uma coisa que é obrigatória? Bom, são duas personalidades completamente distintas, né? O próprio Joaquim Barbosa dá declarações o tempo inteiro contrárias ao que o Moro vem fazendo. Mas isso não é uma pontinha de falta de luz, não, agora, porque está um pouquinho fora? Bom, eu não sei o que é, mas só sei que eles são diferentes, eles pensam de forma diferente, né? Cada um teve a sua proeminência em determinados momentos, né? Pode acontecer com o Moro o que aconteceu com o Joaquim Barbosa, que é submergir novamente, né? E espero que seja assim. Eu não acredito que o judiciário tenha necessidade de ter lideranças populistas, qualquer coisa que o valha, né? Aliás, o judiciário não é eleito exatamente para não precisar desse tipo de personalidade por trás dele, para ter o império da lei, não o império da pessoa. O que é o contrário dentro da política, onde as pessoas aparecem, lideranças políticas são necessárias para conduzir as instituições. Eu acho que essa é a característica do judiciário e nós temos exemplos claros, não só do Moro ou do Joaquim Barbosa, mas, por exemplo, do Gilmar Mendes, que vem à imprensa a todo momento e se torna uma pessoa pública, que se dá opinião sobre o processo que está julgando. E isso eu posso falar muito claramente porque vários posicionamentos do Gilmar Mendes são os meus posicionamentos também, como indivíduo, como ideólogo. Agora, e acho que o procedimento desse do judiciário aparecer o tempo inteiro como estrela, eu vejo com um pouco de restrição. Mas isso não se deve justamente à abertura, à dissecação, vamos dizer assim, das sessões, das aberturas, fez com que aflorasse a parte midiática de quem até então não tinha essa oportunidade? Não é uma hipótese. Eu, sinceramente, tenho minhas restrições. Eu estou aqui para perguntar. Né? Não, eu não tenho grande posicionamento sobre isso. Eu tenho, assim, são hipóteses, eu acho que são opiniões. Eu não sou estudioso do judiciário, apesar de ter tido parte da minha carreira no mundo do direito, na FGV Direito Rio, mas eu era um analista dos posicionamentos do judiciário, não sim do poder judiciário em si. Agora, há um grande número de pesquisadores que se debruçam sobre o judiciário, e não só da perspectiva dogmática do direito, né? Mas como administração judiciária, como posicionamentos ideológicos, políticos, como há sobre o judiciário americano. Há um grupo de pesquisadores agora olhando o judiciário com novos olhos, como também atraiu a imprensa, traz pesquisadores. Eu vou te dar um exemplo meu, pessoal, muito prazeroso, por sinal, para fazer o gancho da nova pergunta. Eu, sempre que posso e sempre que sou permitido, vou a escolas dar uma palestra, um papo com crianças de 8, 9 anos, 10, 11, tive até a oportunidade de fazer isso na sala da minha filha, sobre política. E você vê as perguntas ali, talvez perguntas que você não ouça nem na própria faculdade. Tamanha a natureza da pergunta dada de uma criança. Por que eu estou falando isso? Eu acho que há uma necessidade muito grande de uma inclusão definitiva da consciência política nas escolas. Acho que dali a gente pode gerar novos homens públicos, mas também pessoas melhores, corretas, que do delito pequeno ao delito grande saibam diferenciar. Você como cientista político, depois da ditadura militar, não me corrija se eu estiver errado,
mas houve um hiato, um distanciamento muito grande desse estudo, do prazer de colocar a política dentro da escola pública, dentro da escola privada. Isso não tem feito também com que a gente tenha hoje distorções morais e éticas muito grandes? Bom, nós acabamos de ter excluído da obrigatoriedade do currículo a sociologia e a filosofia, Terrível, que né? seriam duas disciplinas que seriam principais na formação de caráter das pessoas, da opinião crítica sobre a sociedade, sobre o modo de pensar. Então, se houve retrocesso, foi exatamente agora. Sociologia aí? E filosofia. E saíram da obrigatoriedade Das escolas públicas e privadas? E todo o ensino brasileiro. Pode haver, mas não é mais obrigatório. Aquilo que não é obrigatório não vai cair no Enem. Se não cai no Enem, o que as escolas vão fazer? Nada. Isso aí faz com que a gente tenha uma herança futura muito complicada, né? Eu acho, assim, a minha opinião é que houve um retrocesso muito grande, né? Nós tínhamos essas duas disciplinas de formação e elas foram extremamente, assim, abruptamente excluídas do sistema. Doutor, o senhor é pai? Sou, de 2. Qual a idade de cada um? Uma de 8 e um de 8 anos e outro de 8 meses. Beleza, meus parabéns. Eu tenho 2 também. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu, pelo menos, não tenho dúvidas que o senhor também é um apaixonado pela leitura. Sim. E eu sempre com meus alunos, às vezes uns zangavam, quando eu falava assim, a internet é maravilhoso, tem textos maravilhosos, mas nada substitui o livro. Aí as pessoas falam, porque o senhor é de outra geração. Eu falei, não, porque eu acho que através da leitura do livro, você consegue identificar o que é lixo informativo. E eu conheço pessoas que se passar de 10 linhas, qualquer texto na internet não lê. Se na 11ª linha tiver que ele vai ser assassinado, ele não vai saber. Agora me diga, como que a gente controla os nossos filhos hoje, de uma outra era digital, que a dificuldade de colocar para ler um livro, quando aquela internet bota o vídeo, que bota tudo de uma forma muito simples. E eu fico pensando, gente, na década de 20 não tinha nada disso, as pessoas escreviam obras maravilhosas, atravessavam o mundo de navio. E hoje tem uma tecnologia fantástica na mão, e eu estou vendo o surgimento de poucos gênios, vamos dizer assim. Como é que você pensa nisso, a gente até como pai? Bom, eu tenho grandes dúvidas sobre isso. Eu tenho a sorte de ter uma filha que gosta de ler. Pois é. Mas também tem o seu apego pelo celular, pelo YouTube, e fica assistindo de forma, se a gente não colocar um limite, fica ilimitado ali dentro. Eu tenho muita preocupação também, mas não tenho a resposta. Não. Se você tiver a resposta, eu vou gostar de saber. Mas também. no sentido, você acha que a rede social ela pode emburrecer no sentido do grande clássico, das literaturas obrigatórias, da necessidade até de se escrever melhor, porque quem lê escreve melhor fatalmente. Você acha que a gente pode ter futuramente pessoas menos capacitadas? Esse lado sombrio, vamos dizer, da facilidade do ingresso de uma internet? Quem lê mais escreve melhor e fala melhor ainda. Com certeza. E pensa, obviamente, melhor, porque tem palavras e o raciocínio, obviamente, ele não é imprescindível de palavras. Conhecer o vocabulário, as grandes obras, os grandes pensamentos é super importante. Agora, eu não sei até que ponto essas mídias não podem recriar esses clássicos. Eu não sei se há 10, 15 anos atrás as crianças liam menos do que leem hoje. Eu acho que o fato de estar numa rede social pode até estar trazendo nova forma de escrever, nova forma de se expressar, e cabe a gente dar oportunidade para os filhos ter acesso aos clássicos. Lá em casa a gente tem sempre o hábito de ter leituras noturnas, coletivas, de forma que favorece a formação deles. Eu não sei se os dados que eu vou falar agora são dados exatos, até porque não foi ontem que eu vi isso, talvez há um ano atrás. A concentração de bibliotecas públicas na região sudeste. Nós temos um país enorme. E a falta terrível de bibliotecas municipais públicas. Campos Goytacazes, por exemplo, hoje é uma lástima. Nós temos o Palácio da Cultura, até então fechado, os livros migrados para uma casa ali perto da Beneficência Portuguesa. A gente não sabe nem se o trato com o material está sendo feito da forma que é. Mas nós não temos uma biblioteca municipal, um município que deve ter hoje 80 mil universitários, se não tiver mais, 500 mil de habitantes. Como é que o senhor vê essa concentração do conhecimento propriamente dito, em detrimento a lugares tão grandes que havia necessidade de uma coisa mais homogênea?
vai ser uma lástima. Mas não é só a biblioteca que é concentrada. Todos os grandes serviços públicos são concentrados em centros urbanos metropolitanos, digamos assim. Então, a vida no interior, e não é só no interior do estado do Rio, não. No interior do país é extremamente prejudicado por essa concentração. Mas isso tudo é fruto da desigualdade de renda e concentração dentro dos grandes centros urbanos, que traz prejuízos para os próprios centros urbanos, que é o trânsito, os grandes congestionamentos, a violência. Como a gente não tem uma perspectiva, como os norte-americanos têm, por exemplo, de ter cidades pequenas, prósperas e estruturadas, nós temos sempre a política pública que concentra nos centros urbanos os serviços públicos, a gente vai ter sempre esse lado de desigualdade. O senhor tocou num ponto importante. Eu tive a oportunidade de passar um determinado tempo visitando um parente na cidade de Bloomington, no estado de Indiana. Uma universidade maravilhosa, uma cidade pequena, uma cidade pacata, mas você vê que respira conhecimento, respira tecnologia. E é o que você falou, essa divisão, a princípio igualitária, faz com que o básico seja dividido de uma forma bem igualitária. E as pessoas têm orgulho de morar nas pequenas migram, cidades, inclusive. Migram para isso, para ter mais qualidade de vida, porque sabem que vão ter acesso aos serviços públicos. A política pública brasileira precisa mudar. Na hora de planejar, na hora de estruturar o Estado brasileiro, ele não pode negligenciar o interior, não pode negligenciar o norte, o nordeste, em detrimento da boa distribuição. Essa desigualdade é que causa grandes problemas para os centros metropolitanos. Doutor, faltam 3 minutos, é uma pena, um papo maravilhoso, tenho certeza que em outra oportunidade o senhor vai estar aqui conosco também, de repente, se Deus quiser, quem sabe com uma nova obra. Estou te devendo o meu, porque eu não sabia, fui pego de surpresa, mas que o senhor faça as suas considerações finais e saiba que o Grupo de Comunicação Terceira Via estará sempre à sua disposição e parabéns por estar na nossa cidade, transmitindo para os nossos alunos o seu conhecimento. Bom, Cláudio, eu agradeço a oportunidade dessa boa conversa, desse bom papo. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Gostaria de deixar as portas da Universidade Estadual do Norte Fluminense aberta também, a Terceira Via. Nós temos um grupo de pessoas que estão pesquisando não somente o país, mas também a região. O Centro de Ciências Humanas é um centro na universidade que tem vários cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Temos 3 programas de mestrado e 3 programas de doutorado. A população campista precisa participar mais, estar mais próxima da universidade. O poder público também é uma forma de fortalecer uma instituição que está sendo ameaçada pelos cortes dos gastos públicos, né, estaduais, como a gente tem vivenciado a crise, e a universidade é da região, então todo campista tem que bater no peito e sentir orgulho da instituição que tem, e ter mais participação lá dentro. Todos estão convidados. Estamos terminando mais um programa polêmico, entrevistamos aqui essa bela entrevista com o cientista político Vitor Peixoto, e até semana que vem com mais um entrevistado.